sua pergunta. O pastor responde. Vamos agora à terceira pergunta, que é aliás, quarta, né? Que é de Nádia, lá de Ariquemes, Rondônia. Ela pergunta o seguinte: se Deus proíbe falar com espíritos, por que Jesus, na transfiguração, falou com os espíritos de Elias e Moisés? Nádia, da cidade de Ariquemes, Rondônia. Cidade bonita, cidade bacana. Eu quero aproveitar, Nádia, para mandar um abraço a um amigo meu de infância, que se chama Dr. Nelson Henri da Silva. Ele foi juiz aí nessa cidade, ele deve estar morando aí, aposentado, gozando das delícias da aposentadoria. Um grande abraço ao Dr. Nelson Henri. Se você o conhecer, diga a ele que eu mandei esse abração para ele, o Dr. Francisco, que ele vai se lembrar. Dr. Nelson Henri. Nós estudamos juntos em Bauru, e ele depois foi fazer o concurso em Rondônia, passou, e ele se tornou juiz aí em Ariquemes. Que Deus abençoe o Nelson e toda a sua família. Filha, se Deus proíbe falar com os espíritos, por que Jesus na transfiguração falou com os espíritos de Elias e Moisés? Vamos saber primeiro por que é que a Bíblia nos proíbe falar com os espíritos. A Bíblia nos proíbe porque os espíritos têm a influência grande do demônio. E os espíritos são demônios, essa é a verdade. Os espíritos são demônios. E quando o demônio é colocado na nossa frente, ele se transforma até num anjo de luz. Ele se transforma no espírito que ele quer. Os espíritas costumam dizer o seguinte: como é que o senhor explica então a Samuel 28, em que o Saul foi lá e falou para aquela divina: faz subir para mim aí o espírito de Samuel. Aí a mulher diz assim: está subindo aqui o espírito. Que jeito que ele é? Ela muito sabida, muito sacana, falou: é um velho com a grande capa. Então é Samuel. Agora, se você for lá, você vai ver que o Saul não falou com o espírito. Ele perguntou para a mulher: mas o que ele está dizendo? E ela passou para ele aqui. Então o espírito enganador, aquilo não era Samuel não. Aquilo era o demônio transfigurado de Samuel, que veio para fazer as vezes, para talvez justificar a doutrina espírita para o nosso tempo. Então, filho, Deus não permite que a gente converse com os espíritos, porque os espíritos não vêm a esta terra. Presta atenção. Os espíritos não vêm a esta terra. Os espíritos não vêm. Você pode invocar que não vem. Que não vem. Eu já fui em muita mesa branca, eu já fui em muita mesa de candomblé, eu já fui lá para testar. Qual é a desculpa que eles dão? Aí tem corpo estranho, hoje nós não descemos aí. Por que não desce na minha frente? Por que não desce na minha vista? Por que não desce para eu ver? Uma vez essa minha querida esposa aqui me levou num homem que falava com os espíritos. Sim. Me levou lá. Então nós fomos lá numa casinha, né? Eu tinha um RT preto, faixa dourada, a coisa mais linda do mundo. Eu parei na frente daquela casa ali, né? Aí o homem mandou a gente entrar. Mandou a gente entrar e falou assim: bom, o irmãozinho aí é professor, né? Não, é advogado, né? Eu falei: advogado. Então vamos conversar no céu com o advogado. Ele puxou aqui um terço que vinha lá de cima, enrolou aqui na mão, botou aqui e disse: alô, é do céu? É do céu? O chefe está aí? Eu falei: nossa, mas que facilidade. Primeiro vai ligar para o céu. Naquele tempo a gente fazia uma ligação, a gente tinha de rodar uma manivela, tinha de dar um monte de tapa no telefone para ver se a gente conseguia. Tinha de falar com o telefonista, tinha de ter cartaz com o telefonista, senão a gente não conseguia ligação. Mas ele conseguiu do céu assim num instantinho. O chefe está aí? Não estava. Eu estranhei isso, porque Jesus está no céu, mas não estava. Eu não sei o que aconteceu, ele não estava. Ou não estava ou não quis atender o homem, né? Aí falou assim: me diga uma coisa, o ministro da Justiça está aí? Aí também não estava. Falei: mas que gente. Aí falou assim: o diretor do Ministério da Justiça está aí? Não está. Falei: mas que gente vagabunda naquele céu, ninguém trabalha lá. Eu falei para eles: ninguém trabalha lá? Vou precisar de Brasília. Ele ficou esquisito assim comigo e falou: nós não estamos conseguindo ligação. Eu falei: mas o irmãozinho não é professor? Eu digo: sou professor. Então nós vamos conseguir. Falei: na Secretaria de Educação você vai conseguir falar? Ligou assim: alô, chama o ministro da Educação para mim aí. Eu falei: mas que intimidade, gente, que intimidade.
O ministro também não estava. Chama o secretário de educação, também não estava. Chama o diretor, também não estava. Não estava ninguém. Falei, hoje nós não conseguimos falar com ninguém. Mas quando eu estou presente, nenhum espírito se apresenta não, filho. Ele sabe que eu desmascaro, ele sabe que eu sei que é o demônio, ele sabe que eu sei que é o espírito do cão, o espírito do porco, né? Então, minha filha, nós somos proibidos de falar, porque Deus sabe que nenhum espírito, por nossa convocação, por nossa força, pode voltar à terra para conversar conosco. Nenhum. Aí você pergunta, mas Deus não conversou com o espírito de Elias e Moisés? Bom, Deus, ele pode ter invocado, ele pode ter trazido, ele não trouxe a vida de Lázaro? Ele não trouxe a vida de Lázaro? Ele não trouxe a filha da viúva de Naim? A Talita. A Talita, aquela moça, ele não trouxe também? Então Jesus é todo poderoso. Ele pode trazer à terra o espírito que ele quiser, o morto que ele quiser, porque ele tem o poder de ressuscitar, ele ressuscita a hora que ele quiser. E ele trouxe Elias e Moisés, ele trouxe pessoa na transfiguração. Então ele pode, nós não podemos. Ele pode, porque ele tem poder de trazer. Nós não podemos, porque não temos poder de trazer. E se você for metida a mulher, Nádia, se você for metida a trazer espírito, minha filha, pode ter certeza de uma coisa: o espírito que vai vir é o espírito de porco, é o espírito do capeta, é o espírito de Satanás, não é o espírito de Deus. Quer falar? Então, essa observação aí, agora que tem um tempão que eu estou querendo passar essa observação. Quando minha mãe morreu, aí o meu pai ficou muito sentimental, né? Aí o inimigo já aproveita que a pessoa já fica ali naquele sentimento. E como a gente vê hoje, né? Que quando uma pessoa morre, passa umas 2 semanas, 1 mês, aí você vê, ele está mandando mensagem. Aquelas mensagens não é de Deus, é os espíritos maus. Ele aproveita que a pessoa está sensível e começa a passar mensagem, a pessoa vai acreditando. Então uma observação aconteceu na minha família. Então minha mãe morreu, aí todo dia de tarde, meu pai estava bem sentado assim na cadeira, de repente parecia aquela fisionomia, aquela pessoa assim, com o formato da minha mãe. E vinha passando a mão na cabeça do meu pai, consolando ele. Então ele, aproveitando que ele estava naquele sentimento, e ele ficava todo assim, feliz, né, com a presença dele, e isso repetiu por 3 vezes. Aí no 3º dia, ele falou assim, meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? Aí ele começou, Deus começou a despertar o pensamento dele, né? Que isso tinha uma coisa estranha. Aí ele foi, no 3º dia, apareceu aquele formato da minha mãe. E aí na hora que apareceu, aí o corpo dele começou a arrepiar de cima e embaixo. Aí ele falou assim, quando ele começou a conscientizar que aquela imagem estava meio estranha, aí aquele arrepio, ele clamou, sangue de Jesus tem poder. Aquela fisionomia, aquela imagem lá, deu um estouro e saiu dando risada. E aí pra você ver, né, pastor? É o demônio mesmo. É o demônio. Então, ele aproveita que a pessoa está sensível, exatamente, né? E começa com pataquada. Então você não fique incomodada que Jesus proibiu de você falar com os espíritos, porque Jesus sabe que o espírito que vai falar com você é espírito de porco, é o demônio mesmo. Não é espírito de gente, não. E o Espírito Santo é coisa interessante. O Espírito Santo, ele fala conosco, porque ele está aqui dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele nos orienta, ele nos indica o caminho que nós temos de seguir, mas é o Espírito Santo de Deus. Agora também toma cuidado, que muitas vezes é o cão que se transmuda em anjo de luz para te enganar. Precisa ter muita cuidado para poder saber qual é o Espírito que está te dizendo. E eu sempre repito, não se pode crer na doutrina espírita, porque no Evangelho, segundo Allan Kardec, está escrito lá que a mensagem que eu recebi do além, de um espírito que eu não pude identificar. Então eu não posso acreditar que aquilo seja verdadeiro, porque ele próprio não identificou o espírito que falou para ele. Nádia de Ariquemes, volte sempre, minha filha, volte sempre. Faça propaganda do nosso... E faça propaganda do nosso portal também.